paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará vossos corações, vossas mentes em Jesus. Que Deus possa abençoar ricamente com a palavra desta noite, a qual Deus colocou em meu coração para você, unicamente para você. Você que nos escuta, você que abriu agora o vídeo lá no YouTube, né, na Primeira Igreja Batista Nova Vida, você abrindo lá vai ouvir essa mensagem, está ouvindo essa mensagem. Então olha, dá o seu ok, se inscreve no canal para nos ajudar a ter mais tempo no YouTube para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Sejam bem-vindos a todos, que Deus possa derramar bênçãos e bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Iremos orar agora neste momento. Eu peço que vocês orem junto comigo, intercedam junto comigo, porque sabemos que é uma grande batalha, uma grande luta para anunciarmos a palavra de Deus. Nós sabemos como o inimigo se levanta de tal forma que às vezes quer impedir até nós ouvir a mensagem até o último momento. Mas que Deus possa nos abençoar com a sua presença, porque somos ricos, porque temos Ele em nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Neste momento, peço que vocês curvam a cabeça, fechem os olhos e vamos orar em nome de Jesus. Meu grandioso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso em Tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar, nos iluminar com a Tua palavra e que nos dê, Senhor Deus, a alegria de poder contar com o Senhor nesta mensagem, dirigindo e realizando a Tua vontade. Abençoa cada lar, cada vida, para que assim possa, Senhor Deus, entender, compreender a Tua palavra nesta noite. Nos abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Que Deus possa abençoar. E nós sabemos que como é um pouco difícil, a gente sempre está aqui no jardim. Agora estou aqui na casa da minha filha, no primeiro andar, aqui só de boa, aqui sentindo essa ventilação, mas passa alguns transporte que às vezes interfere na oração, interfere na mensagem. Mas como eu costumo dizer, que não importa isso. O que importa é ficar ligado à palavra de Deus, deixar nada mais te atrapalhar, para que você venha entender o que Deus quer falar para você nesta noite. O livro de Atos, capítulo 6, é onde iremos estudar, falar um pouco sobre Estevão, sobre esse homem iluminado, esse homem que foi separado para servir as viúvas. Não somente Estevão, mas teve outros nomes também, homens cheios de fé e do Espírito Santo, como Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pâmenas, Nicolau, Proséculo de Antioquia e Estevão. Já aqui em Atos capítulo 6, versículo 4 em diante, nós encontramos homens consagrados, levantados por Deus para servir as viúvas daquela época. E aqui muitos ensinam que foi os primeiros diáconos, né? Porque quem serve é diácono, é servo, é diácono. Então assim como esses homens que foram consagrados a Deus para servir, você também, minha amada. Você também está sendo consagrada, você está sendo consagrado para servir unicamente ao único Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e que criou a terra. Amém? Que Deus possa abençoar. Lá no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Observe nesse texto que não somente Estevão foi separado para servir a Deus. Não foi somente Estevão que foi separado para anunciar o reino de Deus. Estiveram outros homens para também, assim, separados pelos apóstolos para servir a viúva e servir a Deus. Mas o que me interessa nesse momento em falar para vocês é que Estevão se destacou dos demais. Estevão foi um homem que ficou registrado nas Escrituras de uma forma bem especial, pela sua confiança, pela sua fé, pela sua desenvoltura em defender o Evangelho, defender a palavra de Deus. E muitos homens morreram, muitos homens se alegraram na palavra de Deus, tanto homem como mulher, e muitos foram escritos, estão relembrados, estão registrados, fizeram a sua história diante do Senhor. E isso não é impossível para mim e nem impossível para você que nos assiste, de sermos separados e fazer a nossa história diante do Senhor. Para que quando veja em nós, veja uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Aqui no versículo 8 diz que Estevão era cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele só fazia grandes prodígios e sinais entre o povo
porque o Espírito Santo estava preenchendo-o de todas as formas. Não existia espaço para o ego, não existia espaço para o eu, mas era a vontade de Deus que prevalecia na vida de Estevão. Era a vontade de Deus que era realizada na vida deste homem. Às vezes nós pensamos que não é possível sermos iguais àqueles homens do Novo Testamento, do Antigo Testamento, de uma forma em ser usado por Deus. Às vezes pensamos que é impossível, porque não sei o que pensa ou pensamos, mas o mesmo Espírito que habitava em Estevão, habitava em Paulo, habitava em Pedro, habitava em Filipe, habitava em Ruth, em Esté, em Noemi, ele habita em nós. É como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos, ele habita em vós, ele habita em nós. Então não existe impossibilidade nenhuma de estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. A única impossibilidade existente é o meu querer, é eu querer. Mas como é que eu me encho do Espírito Santo de Deus? Como é que eu sinto que eu estou preenchido do Espírito Santo de Deus? Primeiro, da boca de um homem ou de uma mulher que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, não sai a mentira. Não sai palavras que dá ênfase ao pai da mentira, que é Satanás. Não sai mentira. Fala a verdade, procura falar a verdade. O primeiro sinal de um homem ou de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus é ser autêntica, tanto em casa, como na igreja, como na vizinhança. É ser autêntico em tudo. É ser uma pessoa que ama a outra pessoa, mesmo que te ofenda, mesmo que te machuque, mas que nós devemos aprender a amar, a perdoar. É uma pessoa que lidar com a palavra de Deus, mesmo se não souber ler, mas existem tantos DVDs, tantos programas que existe a palavra de Deus. Agora procura uma palavra que seja verdadeira, de homens de Deus falando, ensinando. Se não souber ler, escuta a palavra de Deus. Existem tantas formas de nós estarmos diante do Senhor buscando a santificação. Então não existe impossibilidade de estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Vai depender de mim e de você. Estevão, ele se destacou dos demais homens. Ele crescia diante de Deus. A palavra de Deus crescia em Jerusalém e multiplicava discípulos, porque existiam homens desta forma, cheio do Espírito Santo, cheio do poder. E no versículo 8 ele diz assim, que Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ora, se nós formos ler no livro de Atos ainda, no capítulo 1, nós iremos encontrar uma promessa. Ele diz o seguinte no capítulo 1, no versículo 8: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E receberei poder ao descer o Espírito Santo sobre vós. Nós temos a fé, nós confiamos que a partir do momento em que aceitamos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo desce sobre nós. Ele vem fazer morada em nossas vidas. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então não existe diferença alguma com Estevão ou com demais homens e mulheres da Bíblia que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Cabe a cada um de nós buscar a santificação, buscar mudar os nossos pensamentos, nossas atitudes, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe profundamente em nossos corações. E nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E quando está cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, aí sim, aí vai sair prodígios e maravilhas. Milagres irão acontecer. Coisas sobrenaturais irão acontecer. Que só você e Deus vai saber e definir o que é aquilo que está acontecendo. Não existe nenhuma impossibilidade para nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Estevão, aqui no versículo 9, diz que levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga. Sinagoga era o templo, né? O local onde se reunia, chamado dos libertos, dos sirineus, de Alexandria,
e da Cilícia e Ásia e discutiam com Estevão. Eles discutiam, debatiam, mas eles não encontravam argumentos para debater as respostas de Estevão. Porque Estevão respondia movido pelo Espírito Santo de Deus. E isso incomodava aqueles homens, isso incomodava aquelas pessoas, porque eles queriam que Estevão não tivesse voz, que não tivesse palavras, mas Estevão era um homem que tinha palavra dada por Deus. E além do mais, esses homens não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual Estevão falava. E eles ficaram irados com Estevão. E assim como levantaram forma de prender Jesus, assim como levantaram forma de prender Paulo e os demais apóstolos no decorrer da história, também se levantaram para Estevão. Mas só o que acontece é que era um homem íntegro. Estevão era um homem íntegro. Estevão era um homem que procurava saber onde pisava, onde colocava a sola dos seus pés. Ele sabia o que falava, ele sabia com quem andava, ele sabia o que fazer que não viesse a entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque ele era homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o homem cheio do Espírito Santo de Deus, a mulher cheia do Espírito Santo de Deus, fala movido pelo esse Espírito maravilhoso, o Consolador, o qual o Senhor deixou nessas vidas. E esses homens, então, eles procuraram subornar homens. Disse, olha, eu vou te dar tanto se vocês disserem que este homem, Estevão, proferiu blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Está lá no versículo 11 do capítulo 6 de Atos. Ele disse assim, então subornará esse homem, dizendo que tem ouvido ele proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Ele procurava uma maneira, uma forma de derrubar Estevão, de prender Estevão. E quando se referir que falava contra Moisés, era um ato de heresia, era algo que os israelitas não aceitavam, porque Moisés ele era um símbolo entre eles até hoje. Inclusive ele segue o Ancorão, ele segue o Pentateuco, né? Os 5 livros de Moisés, ele prega Moisés, ele vive Moisés, e aí eles queriam reverter aquela acusação para Estevão de uma forma que ele fosse preso e apedrejado. E além do mais, eles falavam como contra Deus. Não somente de Moisés, mas falava de Deus, sobre Deus, contra Deus. E isso era inadmissível entre a vida de Israel. E é inadmissível entre nós até o dia de hoje. Falar contra Deus. Então Estevão estava ali. Estava ali da vontade de Deus. Estava ali na dependência de Deus. Os anciãos e os escribas investindo contra Estevão, depois que ouvi que levantaram, subornaram esses homens, prenderam Estevão, levaram Estevão ao Sinédrio. O Sinédrio é onde se reunia aqueles que poderiam condenar ou dar liberdade. Ele tinha o poder de julgar, de fazer um julgamento religioso. E levaram Estevão até o Sinédrio. E lá reunido, apresentaram a testemunhas falsas. E ele disse, diga o que vocês ouviram. Ele disse, realmente, esse homem aí, eles saíram falando sobre Moisés, proferindo blasfêmia contra Moisés e blasfêmia contra Deus. Eu ouvi esse homem acusando. E o Sinédrio o julgou, mas antes Estevão fala, e diz o seguinte, no versículo 13, apresentaram testemunhas falsas que depuseram, que depois falaram, e este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Este homem não cessa de falar lugar santo, santo que se refere ao templo. O templo, os israelitas, eles consideravam o templo o lugar mais sagrado onde o homem deveria estar, porque ali estava a presença de Deus. Os israelitas viam o templo como algo sublime, que não se podia se levantar nada contra o templo, porque o templo é a presença de Deus. E dizer que esse homem estava levantando falsas injúrias, testemunhando, falando sobre o templo,
e sob Deus. Isso era inadmissível, né? Isso era inadmissível naquele tempo. Muitas vezes acontece nos dias atuais, meu amado. Acontece que levanta pessoas com palavras falsas, pessoas com palavras fingidas, te acusando de algo que você não fez, te acusando de algo que você nem imaginava fazer, contando mentira, falando de você para um, para outro, como nós sabemos aqui no nosso tempo, são fofoqueiros, pessoas que não guardam segredo. E se você, olha, dar uma dica para você, meu amado, se alguém chegar para você e contar uma fofoca, você pode ter certeza que essa mesma pessoa que veio fofocar de alguém, vai fofocar de você também. Então não queira conversa com essas pessoas. Se vir conversar com você, se assim, vamos orar, eu não quero nem saber, vamos orar por essa pessoa que você vem falar mal dele. Então vamos somente orar. Então, Estevão, ele estava sendo acusado por esses homens. Ele diz assim no versículo 14, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar, mudará os costumes que Moisés não deu, e todos que estavam assentados, no versículo 15 diz assim, e todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Isso é que dá um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é que acontece na vida daquele homem, que acontece na vida daqueles que são cheios do poder de Deus. E Estevão pediu uma oportunidade para falar, os juízes, aqueles que estavam reunidos deram uma oportunidade para Estevão falar, e Estevão começa a narrar o que aconteceu dos pais, dos profetas, que apedrejaram aqueles que se diziam ser filho de Deus, e foi começando a relatar, conversando, falando e dizendo, e aquele povo ficaram irados com Estevão. E no versículo 7, capítulo 7, versículo 44, capítulo 7, 44, Estevão ainda continuando a falar, diz, o tabernáculo do testamento estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que ele tinha visto. O qual também nossos pais, como Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Então ele achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. E aí ele começa a falar sobre Salomão, ele começa a falar sobre todos os outros assuntos que eles mesmos sabiam. Vai se referindo àqueles homens que foram injustos com aqueles homens que falavam do amor de Deus, pregavam do amor de Deus. E Estevão estava sendo ouvido, estava sendo analisado. E ouvindo eles isto, eles se enfureceram no seu coração. E rilharam os dentes, fecharam os dentes, de tanto ódio contra Estevão. O pensamento deles era o quê? Matá-lo. E agora tinha todos os argumentos dentro da sua justiça, a justiça humana, de apedrejar Estevão. Esse homem que foi separado para servir as viúvas, para dar alimento às viúvas. Esse homem que se destacou dos demais, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Que esses mesmos homens que estavam condenando Estevão, viram ele com o rosto como de um anjo, brilhava como o rosto de um anjo. Esse mesmo homem, Estevão, cheio do Espírito Santo, não se acovardou. Não se acovardou de falar do amor de Deus. Não se acovardou de dizer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores. Estevão foi separado, muitos outros homens foram separados, e ele teve um destaque para o lado do bem, né? Viram Estevão como um homem de Deus. E você, meu amado, como é que você está sendo destaque diante de Deus e diante dos outros? Será que estão vendo você como um homem, como uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus? Será que eles estão me vendo também como um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Então cabe a cada um de nós refletir as nossas vidas, refletir aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada ao Senhor.
refletir em nossas vidas para sabermos que o Espírito Santo de Deus só trabalha, só faz prodígios e maravilhas em nossas vidas, se assim matar o nosso ego, destruir o nosso eu e dizer que, Senhor, o Senhor que habita em mim, o Senhor que me guia, o Senhor meu guia, o Senhor meu baluarte, o Senhor meu protetor, faz de mim conforme a tua vontade, me usa como instrumento em tuas mãos. É isso que devemos dizer para o Senhor, porque nós temos a convicção que o Espírito Santo habita, mora, está em nós, por amor a Cristo, por amor a Deus, que nos concede isso. E Estevão diz que fitou os olhos, no versículo 55, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. Estevão, por estar com tanta intimidade com Deus, Deus abriu as portas dos céus e permitiu que Estevão visse o Filho de Deus à sua direita. Permitiu que aquele homem, um homem que tem pecado, um homem que veio do pecado, mas estava lavado, remido pelo sangue de Cristo, um homem que procurou santidade, procurou viver na dependência do Espírito Santo de Deus, fez ver o sobrenatural. E isso não é impossível nos dias atuais, nem para mim, nem para você. Basta nós querermos, não querer ser melhor do que o outro, porque nós não somos melhor do que ninguém. Diante de Deus somos iguais, mas querer ser o melhor para Deus. Querer ser o melhor para Deus. Seja igual aos outros, aqueles irmãos, seus irmãos, seja igual aos seus vizinhos, seja igual ao que trabalha com você, aonde quer que você esteja, no seu colégio, no seu trabalho, na sua casa, somos iguais. Não existe nada de nariz empinado. Nós não somos melhor do que ninguém. Todos nós necessitamos da salvação. Seja melhor para Cristo. Seja melhor para Deus. Para que Deus olhe assim e diga assim, está vendo aquele meu servo? Está vendo aquela minha serva fiel? É isso que nós devemos fazer. É para Ele que devemos viver. E Estevão fazia isso. Estevão procurava viver uma vida de santidade, que é ao ponto que ele olha para os céus e diz assim, que viu o Filho de Deus sentado à sua direita. E diz aí no versículo 56, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, à direita de Deus. Eles, porém, aqueles que estavam acusando Estevão, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos para não ouvir a palavra que Estevão estava proferindo. Eles taparam porque achou que não era digno, e unânime, arremeteram contra ele, se levantaram contra Estevão. Todos se levantaram contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus. O homem cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, tem coragem para enfrentar reis, tem coragem para enfrentar presidentes, governadores, juízes, tem coragem de anunciar o Evangelho. Tem coragem de levantar a cabeça e dizer, eu sei o Deus que estou servindo, ao Deus que me capacita. Então por isso, meu amado, nem eu e nem você, nós não somos diferentes daqueles homens, daquelas mulheres do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Porque o mesmo Espírito que habita neles, habitou neles, ele habita em nós. Ele habita em nossas vidas. E é preciso que nós venhamos estar cheios do Espírito Santo. Não vamos estar cheios de vinhos, não vamos estar cheios do alimento, não vamos estar cheios de fofoca, cheios de maldades, cheios de pensamentos contraditórios de um cristão. Não vamos estar cheios disso, não, meu amado. Vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E para isso nós devemos reconhecer que não somos nada. Reconhecer que Deus é tudo. Que nós somos pó e vamos voltar para o pó. Mas existe uma esperança para nós, para todos nós, que descemos um dia à sepultura, de Cristo vir nos ressuscitar e levar aos céus. É uma esperança nossa. Sabe por quê? Porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Como tem lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, nós somos selados. Selados. Nós somos escritos no livro da vida. Nós temos esse privilégio. Nós temos essa alegria de estar com o Senhor. Nós temos essa alegria, essa satisfação de saber que um dia iremos encontrar com Estevão, iremos encontrar com Abraão, iremos encontrar com Paulo, com Silas, iremos encontrar com Jesus Cristo.
Ele ia encontrar com um familiar teu, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, uma mãe, uma tia que desceu à sepultura, mas na presença do Senhor Jesus. Porque a promessa é para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Jesus. Esta é a promessa para nós. E Estevão sabia disso. Ele sempre tinha a convicção que estaria com o Senhor Jesus. E diz aqui, eles porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unanimemente arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. Pegaram Estevão e jogaram fora da cidade para apedrejar. E apedrejaram Estevão. Apedrejaram Estevão. E ali estava Saulo, antes de se converter. O apóstolo Paulo, antes de se converter, viu a morte de Estevão. Ele podia evitar, ele podia impedir, que tinha uma certa influência, mas ele permitiu. A testemunha deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Está no versículo 58 do capítulo 6 de Atos. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, olha o que Estevão falava. Olha como um homem de Deus, como cheio do Espírito, que não guarda rancor, que não guarda mágoa, que não guarda ódio. Ele estava sendo apedrejado e aquele Estevão diz assim, em voz alta, clamou. Então, ele diz assim, Senhor, recebe o meu espírito. É parecido ao tal, da mesma forma que Cristo estava lá na cruz, que em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele aqui diz, Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhado, clamou em alta voz, Senhor, não imputes este pecado. E com essa palavra, ele morreu. Estevão, homem cheio do Espírito Santo de Deus, de joelho, levando a pancada, pedrejada, para tirar a vida de um homem, não é pedra pequena não, são pedras grandes. Imagine Estevão todo ensanguentado, as pedradas batendo no seu rosto, quebrando os dentes, lascando a cabeça, se possível, botando as mãos na frente, machucando sua mão, e ele diz, Senhor, não impute esse pecado a eles. E ali ele vai ao encontro do Senhor. Meu amado, não existe diferença nenhuma para mim e Estevão, e para você e para Estevão. Todos nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. É a morada do Espírito Santo de Deus. Cabe a mim ou a você querer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Viva uma vida de santidade. Procure viver na presença do Senhor. Mesmo que você tenha pecado, se arrependa do Senhor, porque Deus é justo em nos perdoar. Nós não somos melhores do que ninguém. E Deus nos olha por igual. A diferença que faz é aquele que se arrepende e daquele que não se arrepende. Daquele que aceita Jesus e daquele que não aceita Jesus Cristo. Mas o Senhor é único. Só Ele é Deus em nossas vidas. Então receba essa palavra de encorajamento para que você possa ter assim a certeza que você é semelhante, é igual a Estevão, a Paulo, a Silas e a todos os homens que falaram e promulgaram a palavra de Deus e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todas as mulheres que foram cheias do Espírito Santo de Deus. Então fique com essa palavra esta noite, que Deus o abençoe e vamos fazer uma oração final. Mas eu quero dizer para você que num domingo estaremos aqui às 19 horas e 30 minutos, se assim Deus nos permitir. Que Deus o abençoe e o guarde em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por todo esse momento. E assim o Senhor possa ter falado aos corações de cada um que ouviram esta mensagem nesta noite. Que Deus ilumine e o guarde em nome de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus o abençoe.